O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, discutimos o PT em defesa dos territórios. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Nós podemos ser a última geração a ver a floresta viva e de pé. Talvez as próximas gerações elas não encontrem mais aquilo que a gente está vivendo aqui. E muito corajosamente, os nossos povos originários têm liderado isso. Mas aqui na Amazônia tem os povos quilombolas, os ribeirinhos, tem diversas comunidades tradicionais que atuam defendendo o seu território e atuam cuidando desses saberes que são milenares, que passam de geração em geração. E eu acho que a responsabilidade de cuidar da Amazônia, ela é uma responsabilidade de quem mora aqui, de quem governa aqui, mas é do país também. O nosso país, ele é o único que tem ainda uma Amazônia, uma concentração, né, de floresta e de biodiversidade em comparação com outros países. A gente está vivendo um tempo de eventos nacionais aqui no Brasil, a COP que se avizinha, o G20. Então, esses eventos, eles darão a oportunidade de dar uma visibilidade muito grande. Mas é necessário que o país como um todo entenda o que é a importância da Amazônia para a sobrevivência nas próximas gerações. E nós que estamos aqui, a gente vive um duplo dilema. Enquanto o mundo fala da Amazônia, a gente tem pessoas em situação de miséria total. Que embora a gente tenha o peixe e a floresta, onde tem a plantação e a gente consegue fazer farinha, enfim, quando começa esse caos climático, isso desorganiza tudo. E isso tem um impacto na produção e tem um impacto no dia a dia dessas famílias. Então a gente vive uma dupla realidade. A realidade que todo mundo fala da Amazônia, mas só quem mora na Amazônia sabe esses desafios que estão colocados. O que a gente deveria fazer era aliar isso, o desenvolvimento, à sustentabilidade, a preservar a Amazônia, mas preservar as vidas que vivem na Amazônia. Porque se isso não acontece, não é verdade a lógica de proteger a Amazônia. Se quem está morando na Amazônia está empobrecido. Portanto, essa urgência, esses impactos, as mudanças climáticas, elas já vêm nos atingindo ao longo de vários anos, mas agora de forma mais agressiva, e eu tenho certeza que os olhos estão mais atentos porque está tendo um impacto em outros estados. Não é que a gente deseje isso, mas infelizmente é o que acontece. O que aconteceu no Rio Grande do Sul já acontece aqui na Amazônia há muitos anos.
E essas famílias, elas precisam se sobreviver, reconstruir e acabaram se adaptando a essa realidade. Mas não é correto que as pessoas vivam nessa situação, assim como não é correto o que aconteceu com as famílias em Porto Alegre. Agora, a gente faz esse momento aqui para chamar a atenção, nós estamos em véspera de um processo eleitoral. É necessário que todas que vão colocar seu nome à disposição, que vão fazer a disputa política ou no cotidiano de formulação política, coloque essa centralidade da justiça climática, porque isso, de fato, salvará vidas. Quem pensa que isso não tem relação com a decisão política cotidiana vai estar cometendo um erro gravíssimo, que é, talvez, condenar as próximas gerações a não ver mais a floresta em pé e viva e não preservar os nossos recursos naturais e a nossa biodiversidade. A gente está correndo risco de ter animais em extinção, nós estamos correndo risco de ter árvores, plantas, saberes serem extintos por conta das mudanças climáticas. E isso está acontecendo nos nossos olhos e ninguém está fazendo absolutamente nada. É claro que o nosso governo tem concentrado um grande esforço. A nossa ministra, a ministra Marina, tem feito também um grande esforço, também liderado pelo presidente Lula, para que a gente coloque luz a esses problemas. Mas eu chamo a atenção para quem vai fazer essa disputa local. É necessário que em todo programa, em toda formulação política, se tenha como prioridade a questão da urgência climática. Caso contrário, isso terá um impacto na vida das próximas gerações. A gente está vivendo agora esse impacto e a gente está tentando sobreviver e fazendo redução de danos. Mas eu afirmo, como mulher, descendente indígena do povo Mura e da Amazônia, ou nós cuidamos do nosso lugar, ou não terá para as próximas gerações absolutamente mais nada para cuidar. Os dados que são apresentados pela Rede Pensam em 2022, primeiro, é que a fome no nosso Brasil, ela tem cara, ela tem cor e ela tem gênero. A fome no Brasil afeta principalmente as pessoas pobres, que infringem um direito básico, que é o direito à alimentação no nosso Brasil. E se as pessoas estão passando fome é porque outros direitos foram negados a ela. Direitos básicos, direitos humanos, a educação, a saúde, a cultura. E por isso também é negado o direito à alimentação. Mas se o direito à alimentação está sendo negado é porque muitos outros direitos humanos foram negados. Portanto, a fome afeta o povo pobre, a classe trabalhadora. A fome tem cor porque quem passa fome é a população negra em sua maioria. E a fome também tem gênero, porque segundo a Rede Pensam, mais da metade das pessoas que passam fome são mulheres no nosso Brasil. Então, mais de 60% dos domicílios brasileiros são afetados pela fome, em especial nesse recorte. E são mulheres, porque quando a gente vai olhar, já que a gente está aqui falando em especial o público feminino, inclusive acredito que pré-candidatas estão nos assistindo, irão assistir. No Brasil, as mulheres são as que mais passam fome. Então, a fome, ela tem cara e ela é feminina, preta, de baixa escolaridade e vive em condições de vulnerabilidade social. Isso é o que nos mostra um dado da pesquisa da Rede Pensam. Para vocês terem uma noção, nas casas em que a mulher é a referência, a fome passou de 11,2% para 19,3%. Nos lares em que os homens são responsáveis pela renda, a fome passou de 7% para 11,9%. Isso, entre outros fatores, pela desigualdade salarial
entre homens e mulheres, e a gente sabe que quando a gente vai olhar para as famílias que vivem nas periferias, nós encontramos famílias chefiadas por mulheres que têm que alimentar 1, 2, 3, 4, 5 crianças, é o que, inclusive, eu posso falar por experiência própria do que a gente circula e constrói através da campanha Mãos Solidárias. Então, gente, vamos lá. Falar um pouco das cozinhas solidárias, que são esses equipamentos sociais, essa tecnologia social criada pelos movimentos, por organizações, para poder superar a fome coletiva no nosso país. Então, a cozinha solidária, ela é uma tecnologia social de combate à insegurança alimentar e nutricional que tem uma base popular, não estatal, estruturada pela comunidade local, por meio de seus coletivos, pelos movimentos sociais, pelas organizações da sociedade civil, com essa finalidade de produzir e ofertar refeições adequadas e saudáveis, preferencialmente para as pessoas com vulnerabilidade social, incluindo a população em situação de rua, com apoio à comunidade por meio de atividades de interesse coletivo. Eu gosto sempre de dizer que as cozinhas solidárias, ela não é apenas um processo de assistencialismo social. Através das cozinhas solidárias, a gente consegue organizar pessoas da periferia que, através das suas mãos, que produzem alimento, também consegue alimentar outra coisa, que é a esperança, que é a autoestima, que é a cabeça e, principalmente, também o coração. Porque ela tem esse poder de aglutinar as pessoas depois que o bucho está cheio, se perguntar por que eu estou passando fome. Então, não é, muitas vezes, ONGs ou empresas que dão comida apenas por um processo assistencialista. Ela é extremamente organizativa. Então, ela cumpre um papel muito importante de organização popular. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma experiência muito importante, que é das Mãos Solidárias. A campanha Mãos Solidárias, ela começou durante a pandemia, distribuindo marmita para a população em situação de rua, e depois começou a distribuir alimento, cestas básicas, para as pessoas na periferia. E, através disso, hoje a gente tem mais de 17 cozinhas só na região metropolitana do Recife, passa de 30 cozinhas solidárias no estado de Pernambuco. Foram mais de 1.600 toneladas de alimentos doadas, vindo de assentamentos e acampamentos da reforma agrária. Hoje a gente já passa de 10.000 toneladas. Na verdade, chegou essa marca em 2023. Mais de 4 milhões de marmitas distribuídas para a população em situação de rua, juntando as cozinhas solidárias. E podemos dizer que nós já chegamos aí a uma marca muito importante de milhares de homens e mulheres, principalmente mulheres, organizadas e com vontade de fazer transformação social em Pernambuco e no Brasil inteiro. O que é importante dizer nesses 5 minutos que me restam, que através das cozinhas solidárias organizadas não só em Pernambuco, no Brasil inteiro, em 2023, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social deu início ao mapeamento dessas iniciativas em funcionamento em todo o Brasil, e até o momento foram mapeadas quase 3.000 cozinhas solidárias no Brasil. Por conta disso, foi construído um projeto de lei, que hoje é lei, que institui o Programa das Cozinhas Solidárias, através da Lei 14.628 de 2023, e foi regulamentada pelo Decreto 11.937, que é uma estratégia do governo federal para que a gente possa colocar as cozinhas solidárias dentro do orçamento do nosso país. E para isso também foi criado outros programas como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que ajuda não só a agricultura familiar
a escoar sua produção, mas essa produção que é adquirida pelo Estado, ela vai chegar justamente nesses equipamentos sociais, nessas tecnologias sociais, para que a gente possa alimentar os bancos de alimento, as cozinhas solidárias com alimentação, para que a gente possa ter matéria-prima, para que as cozinhas possam funcionar. Então, quando muitas vezes prefeituras e estados não têm restaurantes populares, as cozinhas solidárias, elas chegam onde quem mais precisa. Então, pré-candidatas, candidatas a prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, utilizem isso na sua plataforma política. É muito importante que a gente possa colocar esses equipamentos sociais a serem garantidos também pelo Estado. Eu, parlamentar de combate à fome e à insegurança alimentar, estamos avançando em projetos de lei que garantam com que essas organizações sociais elas possam também se transformar em políticas públicas para que a gente possa cada vez mais fazer com que a fome não seja mais uma realidade no nosso Brasil. Eu finalizo dizendo que o governo Lula já vem dando resultados muito importantes, muito positivos para nós, porque desde a criação do programa das cozinhas solidárias, a gente já tem uma realidade importante no nosso Brasil, que é fazer com que mais de 24,4 milhões de pessoas saíssem da situação de fome em 2023. Esse dado foi divulgado pelo IBGE, revela a queda de 11,4 pontos percentuais das famílias que enfrentavam a privatização da quantidade de alimentos no período as pessoas que enfrentavam privação quantitativa de alimentos no primeiro semestre do atual governo do presidente Lula, e acho que é importante também dizer, do próprio estado de Pernambuco, que ainda vive um processo muito grande de insegurança alimentar, e eu posso dizer para vocês, o processo de organização que nós fazemos aqui muda a vida das pessoas. Então, não são só as cozinhas solidárias, é também hortas comunitárias, diversos processos de organização social que vêm no meio disso. Então, eu finalizo dizendo para vocês uma frase de Maria Carolina de Jesus, um grande exemplo de uma mulher que também pensou a fome no nosso Brasil, e ela diz o seguinte: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Aquele que passa fome aprende a pensar no próximo. Quem inventou a fome no nosso país ou no mundo inteiro são as pessoas que comem. Então, para a gente superar ela, a gente precisa ter governando aqueles que sabem de fato o que é a fome, e a gente sabe que o nosso presidente Lula sabe muito bem, porque já passou fome, assim como falou da questão da educação, porque não tem um diploma e quer que o povo brasileiro tenha um diploma na mão. A fome vai no mesmo sentido, a gente precisa superar ela, porque só superando a fome que a gente vai conseguir garantir outros direitos. E finalizo também com outro pernambucano, que é Chico Sainz, quando ele fala: com a barriga vazia eu não consigo dormir, e com o bucho mais cheio eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar. Só organização social e política muda a vida das pessoas. Vamos juntos. É importante pensar de que as respostas estão nos territórios, mas elas não estão fixadas naquele território, né? Elas não estão fixadas. E elas não são estáticas, mas elas estão conectadas com o processo de lutas. Tenho 2 exemplos aqui de processos de lutas que foi importante de reconhecer que as respostas estão nos territórios, mas está conectado com o processo de luta. No ano de 2010, 2011,
na Chapada do Apodi, que fica aqui na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, teve um projeto de perímetro irrigado que queria se instalar nas terras de Apodi. E a população toda ficou muito preocupada. E lá em Apodi, no município de Apodi, tem uma atuação muito forte do sindicato e uma atuação muito forte da Comissão de Mulheres, que é parte da Marcha Mundial das Mulheres. Então, nesse processo de luta, de discussão, as mulheres de Apodi levaram toda essa preocupação para uma das plenárias da Marcha Mundial das Mulheres, que na época nós estávamos nos preparando para a Marcha das Margaridas. E nos debates, na construção de alternativas do que fazer, algumas mulheres, nos trabalhos em grupo, né, de construção de soluções coletivas, elas pensaram, vamos fazer um processo lá em Apodi e vamos dizer somos todas Apodi. O que nós vamos fazer? Vamos escrever uma carta para Dilma. A uma outra mulher disse, não, nós vamos escrever 2.000 cartas para Dilma. Então, essas mulheres, né, de Apodi, que faz parte do movimento feminista internacional, organizaram um processo de luta que faz com que a Marcha Mundial das Mulheres perceba a urgência que tem nesse território, mobiliza a escrita de 2.000 cartas, escreve para Dilma, né, na época presidenta do Brasil, ela recebe essa carta, responde essa carta para as mulheres, a partir disso, constrói um processo de muita animação no território, de dizer, a presidenta nos escutou, respondeu a nossa carta, e isso fortaleceu o processo local, para que, inclusive, no ano de 2012, a Marcha Mundial das Mulheres organizasse uma ação internacional lá em Apodi, somos todas Apodi. Então, o que aconteceu? 2.000 mulheres do país inteiro foi para Apodi, numa ação de solidariedade feminista internacional, para dizer somos todas Apodi, e as outras mulheres dos outros estados organizaram ações nos vários lugares de suas cidades, municípios, assentamentos, e também em outros países, organizando Somos Todas Apodi. Então, esse é um processo para dizer que as soluções estão nos territórios, mas precisa estar conectados com a luta. Um outro processo que conecta o território com os processos de lutas, de articulação, de movimento, é um processo que agora está acontecendo no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, desde 2005, tem chegado as primeiras torres eólicas, né, que é de energia eólica, aqui no território. E a Marcha Mundial das Mulheres, desde 2013, 2014, tem organizado esse processo também de luta, de solidariedade. Em 2015, a Marcha Mundial das Mulheres, e também o processo de encerramento da Quarta Ação Internacional, fez um processo em Tibau, que é um município aqui do Rio Grande do Norte, também na divisa com o Ceará, para proteger aquele território das energias que estavam chegando lá. Não no sentido de vamos nos proteger das energias eólicas, das energias renováveis, mas de dizer vamos proteger o nosso território para que as energias que cheguem aqui respeitem o território. E aí, pensando inclusive esses dois exemplos, para que nesse momento nós estamos num ano eleitoral, num ano que nós teremos muitas candidaturas mulheres, e de como é que pensa, a partir dessas crises, a partir das soluções dos territórios, respostas que estejam no parlamento, porque nós da Marcha Mundial das Mulheres, nós temos muito essa visão de que nós construímos luta nas redes, nas ruas, no roçado, mas também no parlamento. O parlamento é um espaço muito importante de luta, muito importante, inclusive, de transformar as nossas lutas, o que acontece nos territórios, em leis que protejam esses territórios. Por exemplo, nessa questão da energia eólica, há uma necessidade de uma legislação nacional que proteja os territórios, mas também de leis locais.
porque uma legislação nacional é bem mais demorada, né, tem muito mais articulações. Então, é importante que nesse momento que nós vamos ter eleições municipais, as candidatas, seja prefeita ou vereadora, já pense sobre isso, de legislações locais que protejam os territórios, no sentido de vai ter energia eólica no meu território, então que chegue e que não afete a saúde das pessoas, porque, por exemplo, tem que as torres têm que respeitar uma distância mínima das casas, para que no futuro essas pessoas não tenham problemas de saúde, problemas auditivos, ou mesmo problemas dermatológicos. Então, é importante pensar sobre isso, né? De como que tem leis locais de proteção dos territórios, seja das energias eólicas, mas também da energia solar. As energias solar chegam no território, desmatam também, e como eles colocam um veneno, né, que é um veneno mesmo, um agrotóxico lá, para aquela plantação não nascer, então vai afetar a biodiversidade local. E é bem importante que a gente pense em biodiversidade não só a partir da formiga, não só a partir do pássaro, da lagarta, do preá, né, das tartarugas. A gente pense a biodiversidade sempre lembrando de que tem gente nesses territórios, porque muitas vezes, quando as empresas mesmo, a legislação está pensando no território, pensa na fauna local, pensa na vegetação, nos animais, mas pensa pouco no ser humano. Então, é importante a gente pensar nesse sentido. E para encerrar a nossa aula, a nossa conversa, é importante a gente lembrar isso, né? Eu estou sempre reforçando essa coisa de estar tudo muito conectado, desde reconhecer a crise, desde perceber as respostas que estão nos territórios, mas, ao mesmo tempo, como é que o papel de quem está no parlamento, de proteção desses territórios, de pensar, inclusive, como é que protege, porque, por exemplo, no Rio Grande do Norte tem uma realidade, na Bahia tem outra, no Rio Grande do Sul tem outra. Então, de como é que a gente conecta essa leitura da realidade com capacidade de construir respostas, não só para hoje, mas construir respostas de forma que seja estruturante na vida das pessoas, e resposta que dê condição para esse território se manter, pensando na biodiversidade, mas pensando na inclusão das mulheres, pensando, inclusive, como é que dá condição nesses territórios de socialização do trabalho doméstico, para que as mulheres continuem nos processos de produção, continuem nos processos de luta, sem ser tão sobrecarregada também por esse trabalho doméstico que nos atravessa e, às vezes, nos impede de estar nos processos de luta, mas também impede de estar nos processos de construção e de cuidado do território, porque muitas vezes a gente só está cuidando do trabalho doméstico, cuidando desse trabalho de cuidado, e a gente se afasta do cuidado da biodiversidade, porque é uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, quando a gente olhar para esse território, é importante a gente pensar as respostas que eu tenho que dar hoje imediato, mas também como é que essas respostas constroem capacidade de construir uma resposta de mudança, de transformação permanente para a vida das mulheres, porque essa consigna de que nós seguiremos em marcha até que todas sejamos livres é muito importante, porque a gente, de fato, só consegue... a gente tem que ficar em marcha enquanto alguma de nós precisa de que a gente puxe, de que a gente traga para o nosso lado, porque nós, de fato, precisamos, e é necessário e urgente que todas nós, mulheres, sejamos livres e felizes.
um ponto importante no Ministério da Saúde. E a ideia é que as salas de amamentação das unidades básicas de saúde, próximo ao trabalho das mulheres, tenham acesso a um local adequado para retirar também o leite, armazenar o leite materno, recebendo todo o apoio necessário. Isso significa esses espaços de coleta de leite, né, materno. Também tem que ter, dentro das unidades básicas de saúde, um espaço adequado que possa receber e retirar, né, para não ter problemas do leite azedar ou ter bactérias, enfim. Então, tem que ser muito bem organizadinho. É sempre bom ressaltar que a amamentação fortalece o sistema imunológico das crianças, que protege contra inflamações, diarreia e alergia, conforme eu já falei no início. As mulheres também se beneficiam, né? Por quê? Porque amamentar reduz o risco de hemorragia pós-parto, reduz a chance de desenvolver um câncer de mama e de ovário e de desenvolver diabetes, por exemplo, a hipertensão e o colesterol alto. Então, tudo isso também é importante para a mãe, que não é só fortalecer o vínculo entre mãe e filho. As mulheres trabalhadoras, em especial em 2010, pelo Ministério da Saúde, também já havia criado uma ação Mulher Trabalhadora que Amamenta, que é uma parceria da pasta da sociedade civil para garantir o aleitamento materno quando a mãe retorna ao trabalho. E essa política inclui incentivar que as empresas disponibilizem creches no local e salas de apoio de amamentação, por exemplo. E os apoios a lactantes, também pensada pelo governo federal, é um compromisso de apropriar os serviços do Sistema Único de Saúde para oferecer esse apoio a essas mulheres. Você vê que hoje existe o Hospital da Criança, né? A estratégia desse hospital é amamentar todo o Brasil. E outras políticas públicas também são pensadas, como o método Canguru, que é uma rede de banco de leite do mundo. Então, tudo isso são benefícios que nós, né, poderemos ali estar pensando e articulando. E você, que é candidata, né, a vereadora, vereador e prefeitas ou prefeitos, é importante a gente garantir nas nossas cidades que esses tipos de legislações que foram pensadas ou programas que foram pensadas a nível federal, ele também pode, né, picotar nas cidades. Eu, por exemplo, quando vereadora, fiz diversas leis, desde essa da amamentação nas creches, né, desde dessa ideia do Ministério da Saúde, também ter na unidade básica de saúde e banco de leite. O qual ou hospitais perto ou longe, ou dentro das unidades básicas de saúde. Isso tudo, quem é vereador foi vereador ou vereadora pode fazer, porque não é um custo, né, para a cidade, mas é sim um programa que vai beneficiar aí toda a sociedade. Bom, eu vou já entrar então no papel legislativo, tá? Eu quero abrir um parênteses para a mostra de como vereadora, como deputada federal, para a gente propor políticas públicas para transformá-las em projetos de lei. Mas desde que não impliquem novas despesas no orçamento. Não é um caminho tão suave, tão fácil. Mas para serem aprovados os projetos de lei, tem que passar, por exemplo, por comissões, né, da Câmara Municipal, e dependendo do assunto, é um pouco mais demorado ou não, mas quando estiver completamente preparado, ele vai para a votação do plenário. E também é importante que a gente pode fortalecer projetos para realizar debates, audiência pública, que devem ser aprovadas nas comissões temáticas. Isso ajuda muito, né? A gente a criar também espaços de debate para que os vereadores e vereadoras possam também contribuir. Na atuação de mandato, você pode impulsionar muita coisa, né? Que não fica só na relação específica da amamentação, mas você pode falar da saúde das mulheres, você pode falar da violência obstétrica, que também existe muito ainda na nossa cidade, né? Você pode pensar um projeto de lei que eu também fiz, que foi
o projeto Mãe Canguru, que é para realmente incentivar, né, o aleitamento materno. O que é o projeto Mãe Canguru? Quando os bebês nascem prematuros, ao invés de eles ficarem o tempo todo na incubadora, eles podem ficar, né, de uma forma de canguru, né? Colocar o bebê perto da pele com mãe e filho e protegido, né? E esse mãe canguru ajuda essa criança também a ter esse espaço seguro, que foi, infelizmente, por algum motivo, teve essa criança que não estava... que nasceu antes do tempo, né? Que é a criança prematura. Então, a Lei Canguru foi uma lei muito importante que existe em alguns hospitais maternidades e que acabavam não tendo ainda sendo executada nos hospitais municipais, né? Bom, então, há outros projetos que vocês também podem pensar, são as doulas, né? Que foi um projeto de lei que eu também aprovei aqui. Doulas no parto, né? Que você pode ter mulheres doulas que acompanham esse parto, além, né, da família que pode ali participar, mas ela te dá uma segurança, tá junto com você. E um projeto também de lei que vocês também podem pensar, que aí é mais do executivo do que do legislativo, de tentar construir obstetrizes nas redes, né, municipais da sua cidade. Por quê? Porque vão ajudando a pensar, né, em partos humanizados. Além de outro que não consegui fazer em segunda votação, que é o projeto de parto domiciliar, que permitem, né, mulheres de baixo risco, é importante dizer isso, né, de ter a gravidez em casa, planejado, com a equipe da saúde da família, né, do SUS, acompanhando essa mulher, como já existe em algumas cidades em alguns outros estados do nosso Brasil. Então, são projetos que você tem muita conexão, né, com as mulheres, desde amamentação, parto humanizado, violência obstétrica, obstetrícia na rede, tem diversas coisas que você, enquanto vereadora e vereador que estão aqui, né, acompanhando isso, podem fazer. Você sabe que, tanto na Câmara Municipal de São Paulo, você também vai podendo solicitar, né, ali, projetos de lei, violência da mulher, amamentação, que são projetos que você podem pensar que já existem, mas para poder replicar na sua cidade. Ou incentivos que são do governo federal, que também são projetos pensados junto com as mulheres, com movimentos de mulheres, né, mas para as mulheres de todo o nosso Brasil. Gente, acho que é isso. Eu quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês. E quando acompanhem o trabalho nas redes sociais dos nossos parlamentares, né? Porque é muito importante a gente estar aqui sempre conectada com uma atuação de políticas públicas para o Brasil, que pensa a relação orçamentária, mas também na legislação das cidades do estado e do Brasil. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.